filho autista de milionário se afogava e ele não percebeu. O que o Caramelo fez é impressionante. Curta, comente e compartilha. Também me diz de onde está nos assistindo. Vamos para a história. Imagine uma tarde quente no interior do Brasil. Uma fazenda luxuosa, cheia de convidados, música ao vivo, sorrisos forçados e brindes intermináveis. Enquanto todos estavam ocupados em parecer felizes, ninguém percebeu quando o menino, filho autista do empresário mais poderoso da região, se afastou em silêncio da festa. Ninguém, e exceto o cachorro Caramelo da família. Um vira-lata esquecido, resgatado da rua e sempre ignorado pelos adultos. Até aquele instante. O que aconteceu a seguir mudou tudo. Curte esse tipo de história? Então já deixa seu like, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Porque essa história não é só sobre um resgate. É sobre laços inesperados, transformações profundas e o que realmente nos conecta como família. E o que o Caramelo fez, e foi muito mais do que impressionante. A fazenda ou Estância do Sol Nascente era conhecida em toda a região por sua grandiosidade. Cercada por campos verdes, árvores frondosas e um lago que refletia o céu como um espelho, ela era o símbolo do poder de seu dono, um empresário reservado, calculista, acostumado a dominar reuniões, decisões e pessoas com o mesmo olhar frio. Era um homem que havia construído um império no agronegócio, mas que mal sabia como lidar com as emoções do próprio filho. Aquela tarde de verão estava quente, abafada, como se o ar estivesse preso entre as nuvens e o chão. Um vento preguiçoso balançava as bandeirinhas coloridas presas aos postes de madeira. O som de sanfona ao vivo ecoava pelo gramado, enquanto garçons circulavam entre os convidados com bandejas reluzentes de doces e taças de espumante. Era a tradicional festa de São João da Fazenda, um evento que misturava luxo e tradição, com direito a quadrilha estilizada, barracas de comidas típicas e fogueira de gás encanado para não sujar os trajes dos convidados. Entre os rostos sorridentes e as risadas encenadas, quase ninguém notava o menino de 7 anos, de olhos claros, andar hesitante e gestos repetitivos. O filho mais novo do empresário. Um menino autista com um mundo particular, silencioso e profundo, um mundo que seu pai ainda não sabia como alcançar. O menino gostava de água. Era fascinado pelo brilho da superfície, pelo som das ondas, pelas bolhas que surgiam com os movimentos dos pés. Nos últimos meses, a piscina nova da fazenda se tornará seu lugar favorito, um refúgio onde ele se sentia em paz. Mas naquela tarde, o lugar estava lotado. Barulho demais. Gente demais. Ele preferia observar de longe. E foi exatamente isso que fez, afastou-se aos poucos, sem chamar atenção, andando com passos curtos e firmes em direção ao canto mais vazio do jardim. Foi quando Caramelo levantou a cabeça. O vira-lata de pelo amarelado, orelhas caídas e olhar atento estava deitado sob a sombra de um pé de manga. Seus olhos acompanhavam o menino com a concentração de quem estuda o movimento das nuvens. Para muitos, Caramelo era apenas um cachorro de fazenda resgatado magro e ferido das margens da estrada meses antes e acolhido quase por obrigação. Mas ele havia encontrado no menino um laço silencioso, mais forte do que qualquer palavra. Caramelo percebeu que algo estava diferente naquele dia. O menino estava mais inquieto, mais disperso. E ninguém parecia notar. Nem a babá, que conversava com outros funcionários atrás do palco improvisado. Nem o pai, que brindava com políticos locais ao lado de investidores estrangeiros. Nem o irmão adolescente, que mexia no celular encostado numa cerca, completamente alheio ao que acontecia ao redor. Somente Caramelo viu o menino passar pelo portão lateral destrancado e seguir em direção à piscina. Uma área que, por norma, deveria estar trancada quando as crianças estavam sem supervisão, mas que, por descuido na correria dos preparativos, havia sido deixada aberta. O cachorro se levantou, abanando o rabo com leveza, e começou a seguir o menino com passos calmos. Mas quando viu a criança subir no primeiro degrau da piscina sem flutuador, a postura de Caramelo mudou. O pelo do dorso se eriçou, e ele começou a correr. O menino entrou na água. Primeiro os pés. Depois os joelhos. O som abafado da festa ao longe.
O mundo parecia calmo ali. Até que ele escorregou. Silêncio. O corpo do menino afundou com a mesma delicadeza com que uma folha cai da árvore, rápido, mas sem alarde. Ele não gritou. Não chamou por ninguém. Apenas desapareceu sob a água azul. Foi então que Caramelo latiu. Alto. Longo. Desesperado. O som cortou o ar da festa como um trovão seco. Vários convidados olharam ao redor, incomodados. Mas ninguém se mexeu. Era só um cachorro. Caramelo latiu de novo. E de novo. Correu em círculos ao redor da piscina. Parou. Olhou para a água. E, sem hesitar, saltou. O barulho do salto foi o suficiente para atrair a atenção da babá, que correu até o portão lateral e, ao ver a cena, gritou. O grito ecoou pelo jardim. A música parou. Os olhares se voltaram para a piscina. Em segundos, o caos tomou conta da festa. O empresário correu, empurrou cadeiras, quase caiu sobre a grama molhada ao ver o filho sendo puxado para a borda por um cachorro. Caramelo usava o focinho para manter o menino acima da superfície. Patas batendo com força, olhos arregalados. Ele não sabia nadar direito, mas não ia desistir. Quando os braços de um dos convidados puxaram o menino para fora, Caramelo ainda tentava empurrá-lo mais para cima. O menino tossiu. Forte. E engasgou. Abriu os olhos. E chorou. O empresário caiu de joelhos, o paletó empapado, o olhar perdido entre o menino e o cachorro que agora tremia, exausto, ao lado da piscina. Ninguém disse nada por um tempo. Só se ouvia o som dos passarinhos e da respiração ofegante de Caramelo. A babá cobriu o menino com uma toalha. O irmão mais velho apareceu ao lado, pálido. A terapeuta, que estava entre os convidados, ajoelhou-se para checar os sinais vitais. Tudo parecia estar bem. Mas algo havia mudado. Algo profundo. Invisível aos olhos, mas presente no ar. O empresário olhou para o cachorro. E pela primeira vez em anos, lágrimas desceram sem controle por seu rosto. Não chorava apenas por medo. Chorava pela culpa de não ter percebido. Pela ausência. Pela frieza. E por ter sido um cachorro, um vira-lata sem pedigree, sem coleira de couro, sem treinamentos caros, a salvar o que ele mais amava no mundo, mesmo sem saber demonstrar. Caramelo se deitou ali mesmo, ao lado do menino. Olhar fixo, atento. Mesmo molhado, mesmo tremendo, ele não arredou pata. Naquela tarde, algo muito maior do que um resgate aconteceu. Aquela família, até então separada por silêncios e formalidades, havia sido colocada frente a frente com sua própria fragilidade. E o elo invisível que poderia uni-los, finalmente, havia latido pela primeira vez. Depois do susto, a festa acabou antes do pôr do sol. Os convidados foram embora aos poucos, alguns em silêncio, outros ainda comentando o que haviam presenciado. A maioria não sabia o nome do menino. Quase ninguém sabia o nome do cachorro. Mas todos, sem exceção, saíram dali com uma imagem gravada na memória, no momento em que um vira-lata pulou na água e salvou a criança que o próprio pai não havia percebido que se afogava. Na sede da fazenda, o ambiente estava tenso. A babá preparava chá na cozinha, tentando disfarçar a culpa estampada no rosto. A terapeuta do menino, que por acaso havia sido convidada para o evento, permanecia na sala, analisando em silêncio o comportamento do menino, que agora segurava uma das orelhas molhadas de Caramelo com delicadeza, repetindo o movimento como se aquilo o acalmasse. O empresário, ainda em trajes molhados, observava a cena da varanda com os braços cruzados. O telefone tocava sem parar, investidores, amigos, repórteres locais, mas ele não atendia. Pela primeira vez em anos, não conseguia organizar seus pensamentos em planilhas ou prazos. Sentia-se um completo estranho dentro da própria casa. O irmão mais velho, de fones de ouvido, fingia assistir a um vídeo no celular. Mas, vez ou outra, desviava o olhar para o cachorro.
Aquela imagem não saía da sua cabeça, um caramelo nadando desajeitadamente, empurrando o irmãozinho até a borda. Um cão vira-lata, que até aquele dia ele chamava de o cachorro fedido. Ele nunca fez isso antes, e disse a terapeuta em voz baixa, referindo-se ao menino. O quê? Perguntou a babá. Tocar alguém assim. Se deixar acalmar por algo externo. Nem comigo ele faz isso. O caramelo, e ele não só salvou a vida dele, ele abriu uma porta. Uma porta que estava fechada. Na sala, o menino continuava encostado no cachorro. Caramelo respirava profundamente, cansado. Mas não se afastava. Seus olhos passeavam lentamente pela casa, pelas pessoas, pelas sombras no teto. Ele sentia o ambiente. Sentia a tensão. Sentia que estava no centro de algo importante, mesmo que não entendesse exatamente o que. Naquela noite, o empresário tomou uma decisão incomum e não dormiu no quarto separado que mantinha para ocasiões de descanso. Em vez disso, ficou no sofá da sala, próximo ao filho. Caramelo dormiu ali também, enroscado aos pés do menino como se fosse parte dele. A babá preparou colchões no chão e dormiu no canto da sala. O irmão, depois de muita resistência, fez o mesmo. Pela primeira vez em anos, todos dormiram no mesmo ambiente. Como uma família. Ainda desajustada. Mas ali. O silêncio da madrugada foi quebrado apenas pelo som das cigarras e o leve ronco de Caramelo. Na manhã seguinte, o caos da repercussão começou. O vídeo de um dos convidados havia sido postado nas redes sociais e já acumulava milhares de visualizações. O título, O Cachorro Salva Menino em Fazenda de Milionário. Era um vídeo tremido, gravado de longe, mas que capturava com clareza o momento em que Caramelo pulava na piscina e depois era visto lutando para manter o menino à tona. O público não sabia nomes. Só viam o cachorro. E reagiam. Nos comentários, um misto de espanto, comoção e crítica, um anjo de 4 patas. Cadê o pai dessa criança? Esse cachorro merece uma medalha. Por que ninguém ajudou antes? O empresário ficou em choque ao ver a repercussão. Ele não gostava de exposição. Sempre evitou a imprensa, nunca aparecia em colunas sociais. Mas agora, a história corria solta. E o que o povo via não era o sucesso dos seus negócios. Era sua ausência como pai. Durante o café da manhã, ele tentou ignorar o assunto. Mas a terapeuta foi direta. A repercussão pode ser negativa ou pode ser transformadora. Vai depender de como o senhor lida com isso. Eu não quero publicidade sobre meu filho. Então mostre ao mundo que ele é mais do que um menino o salvo. Ele tem algo a dizer. E talvez o caramelo seja a única ponte para isso. O empresário ficou em silêncio. Sua cabeça pesava como nunca. Por dentro, algo lhe corroía o estômago e ele não sabia como falar com o próprio filho. Não sabia como agradecer a um cachorro. E, pior, não sabia como lidar com o fato de que tinha falhado mais uma vez. Ao longo das semanas seguintes, o comportamento do menino começou a mudar. Lentamente. Discretamente. Mas mudou. Caramelo passou a acompanhá-lo em tudo e na hora do banho, nas refeições, nas terapias. Quando a terapeuta aplicava atividades de estímulo, o menino só reagia se o cachorro estivesse por perto. Quando ele tinha crises sensoriais, era o focinho de Caramelo que o acalmava. Um simples toque no dorso do animal, e a respiração desacelerava. Era quase mágico. Mas havia obstáculos. O empresário começou a receber convites de programas de TV, ONGs e até políticos querendo conhecer o cachorro-herói. Ele recusava todos. Mas a pressão aumentava, e os investidores começaram a questionar se a imagem da empresa não estava sendo prejudicada. Alguns sugeriram capitalizar a história. Fazer do cão o mascote da marca. Criar uma campanha publicitária. A ideia repugnava o empresário. Mas também o fazia encarar uma verdade incômoda e a história havia ganhado vida própria. Enquanto isso, o irmão mais velho também vivia seu próprio conflito.
Incomodado por sempre ter sido o esquecido, agora se via ainda mais invisível diante da conexão entre o irmão e o cachorro. Certa noite, ele se trancou no quarto com raiva e escreveu em letras garrafais no diário: "Por que só o outro importa?" O empresário leu por acaso aquela anotação dias depois. E foi como levar um soco no estômago. No dia seguinte, ele chamou o filho mais velho para uma conversa. Tentou, com dificuldade, explicar que estava perdido, que também não sabia o que fazer, que tinha medo de errar com os dois. O adolescente não respondeu nada. Mas à noite, deixou a porta do quarto aberta pela primeira vez em meses. E sentou no chão da sala com o irmão e o cachorro. Foi assim, aos poucos, que a casa foi se transformando. A terapeuta sugeriu formalizar o vínculo entre o menino e Caramelo, propondo que o cão passasse por um treinamento básico de apoio emocional, não para mudar quem ele era, mas para garantir que pudesse acompanhar o menino em mais espaços. O empresário, resistente no início, acabou cedendo. Durante os treinos, Caramelo surpreendia a todos. Aprendia rápido. Compreendia os sinais do menino antes mesmo da terapeuta. Era como se tivessem um código invisível, impossível de quebrar. No entanto, havia mais uma sombra pairando sobre aquela paz recente. O vídeo da piscina continuava circulando, e um grupo de resgate animal, ao descobrir que Caramelo não era registrado oficialmente como parte da família, ameaçou iniciar um processo para retirá-lo da fazenda, alegando má condição e risco de exploração midiática. Foi um choque. "Ele não é um objeto!" gritou o irmão mais velho ao ouvir a notícia. "Ele é parte da família!" disse o menino, pela primeira vez, em voz audível. Todos congelaram. Foi a primeira frase completa que ele pronunciou desde que aprendeu a falar. O empresário não teve dúvidas. Na manhã seguinte, foi ao cartório mais próximo com os papéis de adoção do cão. Formalizou a posse. Caramelo agora era, de direito, parte da família. Com o nome completo, o Caramelo da Estância do Sol Nascente. Na volta, parou o carro no meio da estrada de terra e chorou. Pela primeira vez, sentiu-se menos empresário. E mais pai. Caramelo sempre foi um cachorro calado. Não era do tipo que fazia escândalo com barulho de carro, nem que corria atrás de galinha. Seu latido era raro, se quando vinha, era por motivo sério. Depois do dia da piscina, todos começaram a perceber isso. Antes, era apenas um cachorro vira-lata que ficava pelos cantos. Agora, cada movimento dele era observado com atenção. E, aos poucos, respeito. Nos primeiros dias após o salvamento, Caramelo ganhou um espaço só dele. O pai mandou fazer uma casinha de madeira no jardim, com almofadas, brinquedos e uma plaquinha, herói da casa. Mas Caramelo nunca dormiu ali. Preferia ficar deitado aos pés do menino, como sempre fez. A casa não era lugar, era pessoa. A presença de Caramelo não só melhorou o comportamento do menino, como também mudou a dinâmica da família. A babá passou a sorrir mais. A terapeuta vinha com mais frequência. O irmão adolescente, antes arredio, começou a fotografar os momentos entre o cachorro e o irmão. Fotografava de longe, escondido no início. Depois começou a postar. Sem filtro, sem legenda. Apenas imagens cruas. O menino encostando o rosto no pelo de Caramelo. O cachorro olhando para a janela. Os dois dormindo lado a lado. Sem querer, essas fotos viraram conteúdo de uma página local que viralizou. O título: O Caramelo e o Menino Invisível. A resposta foi imediata. Milhares de seguidores. Comentários emocionados. Histórias semelhantes de crianças e cães sendo compartilhadas. A terapeuta viu ali uma oportunidade e propôs um projeto social para levar cães resgatados a escolas da região como parte de programas de inclusão. O pai, hesitante, ofereceu a estrutura da fazenda para os testes. Não era caridade, ele dizia, era uma prova de conceito. Mas no fundo, algo nele já havia mudado. Só que o que parecia ser o início de uma nova fase, teve um novo abalo. Num fim de tarde, o céu fechou de repente.
O vento começou a soprar forte, trazendo um cheiro pesado de terra molhada. O céu escureceu com uma rapidez assustadora. Era como se a natureza também quisesse dar um aviso. Uma tempestade forte atingiu a fazenda. Árvores foram derrubadas. Telhados danificados. E, o pior, a cerca que delimitava a área próxima ao antigo curral cedeu com a força do vento. Aquela área, desativada há anos, era perigosa, cheia de buracos, entulho e fios soltos. A babá, no corre-corre, percebeu que o menino não estava dentro de casa. Desespero. Todos começaram a procurar. Caramelo, ao ouvir o nome do menino ser chamado repetidamente, saiu em disparada. Farejava, corria, latia. A chuva caía pesada, mas ele seguia, determinado. O pai pegou uma lanterna e foi atrás dele, gritando pelo filho. O irmão também saiu com o celular na mão, usando a lanterna do aparelho para iluminar o caminho. Foi Caramelo quem encontrou o menino primeiro. Ele estava sentado no chão, coberto de lama, em estado de confusão sensorial, cercado por pedaços de madeira caída e galhos. Estava paralisado. Não reagia. Caramelo chegou perto, mas não latiu dessa vez. Deitou-se ao lado, colando o corpo ao do menino. O pai chegou logo depois, viu a cena e congelou. Pela segunda vez, sentiu-se completamente impotente diante de um filho que não sabia como alcançar, mas percebeu que não precisava alcançar e apenas estar. Se aproximou devagar, ajoelhou-se ao lado de ambos. O menino olhou para ele por um segundo. E, em um gesto que valia mais que qualquer palavra, segurou a pata de Caramelo e estendeu a outra mão ao pai. Foi a primeira vez que os três ficaram juntos daquela forma, um pai, filho e cachorro. Uma família. Nos dias seguintes, com a fazenda em recuperação, a terapeuta sugeriu transformar a área antiga do curral em um espaço para terapia assistida por animais. O pai aprovou imediatamente. Pela primeira vez, não hesitou. Caramelo passou a fazer parte oficial das sessões com o menino. Mas também começou a interagir com outras crianças que visitavam a fazenda. A terapeuta trouxe outras crianças com diferentes graus de autismo. E para surpresa geral, Caramelo sabia se adaptar a cada uma. Com uns, ficava mais calmo. Com outros, mais agitado. Mas sempre presente. Sempre atento. A terapeuta dizia que ele não era apenas um cão. Era um mediador. Um ponto de equilíbrio emocional. Um guia de sentimentos. Mesmo assim, havia quem criticasse. Um colunista de um jornal regional publicou um artigo dizendo que a história era romantizada demais ou que estavam antropomorfizando um cachorro de rua. Disse que as emoções da criança estavam sendo transferidas para o cão de forma irresponsável e que tudo não passava de sensacionalismo. O pai ficou furioso. Mas, dessa vez, quem respondeu foi o irmão mais velho. Gravou um vídeo curto, direto, com o título "Você não viu o que eu vi". No vídeo, ele mostrava as fotos. Mostrava o menino em silêncio, depois o menino sorrindo. Mostrava o cachorro quieto, depois o cachorro pulando na piscina. Mostrava as mãos pequenas do irmão acariciando as orelhas do cachorro. E finalizava com uma frase: "E não tente entender com a cabeça algo que só o coração pode traduzir". O vídeo explodiu nas redes. Caramelo virou símbolo não de uma marca, mas de uma causa. E o que era antes uma história isolada, virou movimento. Mas Caramelo era, no fim, um cachorro. E como tal, teve um dia em que desapareceu. Era uma manhã comum. O menino estava com a terapeuta. O pai numa ligação. O irmão editando fotos. A babá arrumando os quartos. Ninguém percebeu quando o portão de serviço ficou aberto. Ninguém viu quando Caramelo atravessou o jardim, cheirando o vento, seguindo um rastro invisível. As horas passaram. O menino começou a se agitar. Chamava pelo cachorro. Os olhos buscavam pelo jardim. O pai, ao perceber, largou o telefone. Todos começaram a procurar. Chamavam. Assobiavam. Reviraram todos os cantos. Nada.
No fim da tarde, o desespero era total. Foi só ao escurecer que o som de latido surgiu ao longe. Caramelo apareceu correndo, sujo, ofegante, e ia atrás dele, uma cadela magra e 3 filhotes. Ele havia saído não por impulso, mas por instinto. Encontrou uma ninhada próxima da mata, como se soubesse que estavam em risco. Trouxe todos até a sede. O menino correu até os filhotes e sorriu como nunca. Riu alto. Gargalhou. Foi a primeira vez que riu com som. A terapeuta chorou. A babá chorou. O pai, em silêncio, abaixou-se, acariciou Caramelo e disse em voz baixa: "Obrigado." Mais uma vez. A partir daquele dia, Caramelo ganhou oficialmente o título de o guardião da estância. Os filhotes foram cuidados. Um deles foi dado ao irmão mais velho. Outro, à babá. O terceiro, à própria terapeuta. Cada um, agora, tinha um pedaço do Caramelo em casa. Mas ninguém duvidava de quem ele era, nem do lugar que ocupava, o elo que reconstruiu uma família. O projeto da fazenda ganhava vida própria. O que começou como um gesto impulsivo de gratidão, virou um programa piloto. A terapeuta, agora com o apoio de uma universidade estadual, criou uma proposta formal para terapia assistida com animais. A antiga área do curral, antes abandonada, havia sido transformada em um espaço iluminado, com grama baixa, brinquedos sensoriais, pequenos túneis e espaços de descanso tanto para crianças quanto para os cães. Uma tenda com almofadas coloridas no centro era o coração do espaço, chamada de Estação do Caramelo. Ali, Caramelo não era apenas mascote. Era referência. As crianças que vinham de cidades próximas, muitas delas com diferentes níveis de desenvolvimento, passavam tempo com ele, observando como o menino, agora mais confiante e mais verbal, se relacionava com o cão. Era como se aquele vínculo inspirasse os outros a criarem os seus. Mas naquela manhã, o menino estava inquieto. Ele andava em círculos, esfregava as mãos com força, balançava o corpo para frente e para trás. A terapeuta percebeu os sinais e era uma crise chegando. Talvez por excesso de estímulo. Talvez por alguma mudança sutil que só ele havia notado. O pai, que assistia de longe, franziu a testa. Havia aprendido a não intervir abruptamente, mas observava com atenção. Caramelo estava deitado próximo à tenda, mas se levantou devagar, como quem pressente o desequilíbrio. Aproximou-se do menino sem fazer barulho, apenas encostou o focinho na perna dele. O menino parou. Respirou fundo. Depois, se agachou e abraçou o pescoço de Caramelo com força. E então, para surpresa geral, olhou para a terapeuta, apontou para o cachorro e disse, em voz firme: "Ele não está bem." A terapeuta se ajoelhou ao lado. "O que você quer dizer?" "Ele tá triste." Foi um silêncio geral. O pai se aproximou, devagar. O irmão, que filmava de longe, baixou o celular. A babá segurou o choro. "Ele disse alguma coisa para você?" perguntou a terapeuta. O menino pensou por um momento, como se traduzisse palavras vindas de um lugar que ninguém mais acessava. "Ele sente falta de correr. Sozinho. Ele gosta daqui, mas tá preso. Ele quer cheirar o mato, o vento. Ele quer ser cachorro." Foi como um trovão emocional. Pela primeira vez, o menino verbalizava uma emoção projetada, ainda que sobre o cachorro. E, mais importante, verbalizava empatia. A terapeuta sorriu, emocionada. "Então vamos dar isso para ele." Na semana seguinte, criaram um novo espaço dentro da fazenda, uma trilha sensorial. Um caminho de cerca de 2 quilômetros com pontos de descanso, texturas diferentes, árvores frutíferas e flores nativas. O projeto envolveu agrônomos, biólogos e até artistas locais. A proposta era simples, permitir que as crianças e os animais caminhassem juntos por um ambiente natural, sem rigidez, sem protocolos, apenas interação. No primeiro dia de trilha, Caramelo correu como há muito tempo não fazia. Parava para farejar, avançava, voltava para buscar o menino. O pai caminhava atrás, ao lado do filho mais velho,
que registrava tudo com sua câmera nova, um presente do pai, entregue com uma carta escrita à mão, para que você nunca deixe de enxergar o mundo com sensibilidade. A mãe do menino, que havia se separado do empresário há anos e se mantinha distante por mágoas profundas, assistiu a tudo por uma transmissão feita pela terapeuta. Chorou ao ver o filho falar. Chorou ao ver Caramelo correr. Na semana seguinte, ela visitou a fazenda. A primeira visita em mais de 4 anos. Foi um encontro tenso, silencioso no início. Mas o menino correu até ela e a abraçou. Caramelo ficou ao lado, observando. O empresário, sem palavras, estendeu a mão. Ela aceitou. E ali, sem promessas nem reconciliações fáceis, nasceu o primeiro gesto de paz. Com o tempo, o programa da Fazenda ganhou apoio público. Uma matéria em um grande jornal nacional deu visibilidade ao projeto. O título, "O menino que aprendeu a falar por causa de um cachorro de rua". Com a visibilidade, vieram convites, palestras, reportagens, entrevistas. A terapeuta passou a viajar pelo país falando sobre o método. O irmão mais velho, agora com um portfólio forte, foi convidado a fazer uma exposição fotográfica em um centro cultural de São Paulo. Chamou a mostra de O Silêncio que Fala, e colocou Caramelo como figura central. Mas, como em todo caminho de transformação, obstáculos surgiram. Uma nova regra da vigilância sanitária exigia a retirada de todos os cães do projeto até que fosse feito um espaço separado, com barreiras físicas mais rigorosas. A alegação era o risco de zoonoses. A terapeuta tentou negociar, mas havia resistência. E, para piorar, um vereador da cidade vizinha, conhecido por ser contra gastos com sentimentalismo, ameaçou fechar o espaço. O pai, que antes fugia de qualquer exposição, tomou a frente. Participou da audiência pública. Falou com firmeza: "No que vocês chamam de sentimentalismo, eu chamo de dignidade. Esse espaço salvou meu filho. Salvou minha família. E se não enxergam valor nisso, é porque estão cegos por dentro." Foi aplaudido de pé. A comunidade apoiou em peso. Uma vaquinha virtual arrecadou fundos em 3 dias para adaptar o espaço conforme as novas exigências. O projeto seguiu. Caramelo continuou como o cão símbolo, mas agora acompanhado de outros cães treinados vindos de abrigos. Numa manhã ensolarada, a terapeuta decidiu realizar uma atividade especial. Chamou todas as crianças participantes e pediu que cada uma desenhasse o que mais gostava na fazenda. Os desenhos foram variados: árvores, flores, a piscina, o pomar. Mas o menino fez algo diferente. Desenhou Caramelo. Só ele. No centro da folha. Com olhos grandes e uma frase ao lado, escrita com letras tortas, mas legíveis: "Ele me escuta." A terapeuta segurou o papel com cuidado. O pai, ao ver, engoliu seco. O irmão tirou uma foto do desenho. A mãe pediu para fazer um quadro. O desenho foi reproduzido em camisetas, banners e no portal do projeto. E então, num sábado de céu limpo, a primeira placa oficial foi inaugurada na entrada da fazenda. Centro de Terapia Caramelo, onde corações aprendem a falar. A cerimônia foi simples, com música regional, comidas típicas e a presença de dezenas de famílias. Mas o ponto alto foi quando o menino pegou o microfone, com Caramelo ao lado, e disse: "Obrigado por deixar ele ser quem ele é. Sem coleira. Sem regra. Ele só queria ficar perto." Foi ovacionado. Naquela noite, após todos irem dormir, o pai sentou-se na varanda. Caramelo deitou-se aos seus pés. O vento soprava leve, trazendo o cheiro das mangas maduras do pomar. "Eu achava que sabia o que era sucesso", disse o pai, em voz baixa. "Mas você me ensinou outra coisa." Acariciou a cabeça do cachorro, que fechou os olhos. "Você não me pediu nada. Não esperou nada. Só ficou ali. E mesmo assim, transformou tudo. Silêncio. Eu te devo a vida dele. Mas mais que isso, te devo a minha." Caramelo levantou a cabeça, como se ouvisse o coração do homem. Depois, encostou o focinho em sua mão.
Na manhã seguinte, o menino acordou antes do sol. Chamou por Caramelo. Foram até o lago juntos. O mesmo lago onde, meses atrás, o silêncio quase o levou embora. Mas agora era outro tempo. Sentou-se à beira da água e jogou pedrinhas. Hoje você correu. Amanhã a gente pode nadar? Perguntou. Caramelo abanou o rabo. Era o que bastava. A fazenda, agora rebatizada como Centro de Terapia Caramelo, vivia sua melhor fase. Crianças de várias cidades da região vinham semanalmente participar das atividades. Algumas chegavam quietas, retraídas, com olhos assustados. Outras corriam entre os canteiros como se estivessem em casa. A terapeuta e a equipe treinada sabiam que cada criança tinha seu tempo, mas sabiam também que o verdadeiro acelerador da confiança era o mesmo, o Caramelo. Ele parecia saber quem precisava mais. Às vezes ignorava os mais eufóricos para deitar ao lado de quem estava isolado no canto. Outras vezes, pulava com alegria para acompanhar os que queriam correr. Não havia padrão, mas havia propósito. O menino, por sua vez, seguia surpreendendo a todos. Seu vocabulário crescia. Seu olhar se firmava. As crises diminuíam em frequência e intensidade. Ele ainda tinha dificuldades, momentos de confusão, episódios de retração. Mas a diferença era gritante. E a ponte entre ele e o mundo tinha 4 patas e olhos doces. Mas nem tudo caminhava em linha reta. Uma tarde, durante uma das sessões abertas, uma nova criança chegou ao espaço. Um menino maior, com 12 anos, forte, com traços de autismo severo. Sua mãe parecia esgotada. A terapeuta a recebeu com cuidado, explicando como funcionava a dinâmica da fazenda. Ele não gosta de toques, nem de barulho. Fica agressivo quando é contrariado, alertou a mãe. Caramelo observava de longe. Durante os primeiros 20 minutos, o menino novo ficou em total silêncio, apenas balançando o corpo. Mas quando outra criança se aproximou para brincar com um brinquedo de madeira, ele gritou e empurrou a terapeuta. O clima ficou tenso. A mãe pediu desculpas. A terapeuta manteve a calma. Caramelo, do outro lado do espaço, levantou-se. A terapeuta quase interveio. Mas algo na postura do cachorro, firme, mais serena, a fez parar. Ele caminhou até o menino. Sem latir. Sem pressa. Apenas aproximou-se e sentou a poucos metros de distância. O menino novo olhou com desconfiança. A mão trêmula esticou-se por um segundo. Parou no ar. Caramelo permaneceu imóvel. 1 minuto. 2. O menino se aproximou mais. E, num gesto inesperado, sentou-se no chão ao lado do cachorro. Encostou o ombro nele. Depois, deitou a cabeça. A mãe caiu em prantos. Ele nunca encostou em ninguém sem se irritar, sussurrou, as mãos no rosto. A terapeuta apenas sorriu. A notícia se espalhou. O centro começou a receber ligações de terapeutas de outros estados, pedindo visitas técnicas, querendo aprender o método Caramelo. O pai, agora envolvido de corpo e alma no projeto, começou a pensar em expandir. Comprar uma fazenda menor em outra região, treinar novas equipes, replicar o modelo. Mas Caramelo não era replicável. E foi exatamente essa discussão que estourou certa manhã, na cozinha da fazenda. A ideia não é transformar o Caramelo em franquia, disse a terapeuta com firmeza. Ele é um indivíduo. Um símbolo. Podemos formar outros cães, mas não teremos outro como ele. Eu sei disso, disse o pai, respirando fundo. Mas e se conseguirmos dar a outras crianças o que ele deu pro meu filho? O irmão mais velho, que ouvia a conversa da escada, interveio, e não é o lugar que cura. É o vínculo. E vínculo não se compra, nem se ensina em apostila. O silêncio tomou conta do cômodo. O pai assentiu, vencido, mas compreensivo. Então crescemos com calma. Um passo de cada vez. O menino começou a demonstrar sinais de mudança mais profunda.
Um dia, na roda de conversa organizada pela terapeuta, ele pediu para falar. Levou um tempinho até organizar as palavras. A mão trêmula buscou o bolso, onde havia um papel dobrado. Eu escrevi um bilhete. Para ele, disse, apontando para Caramelo. A terapeuta se aproximou. Quer que eu leia? Não. Eu quero ler. A sala ficou em silêncio absoluto. Ele abriu o papel e leu devagar, as palavras saindo com esforço, mais claras. Caramelo, você me viu quando ninguém olhava. Você ficou comigo quando eu gritava. Quando o mundo era barulho, você foi silêncio. E quando o silêncio doía, você foi meu som. Ninguém segurou as lágrimas. Você não fala, mas me ensinou a escutar. Você não escreve, mas escreveu na minha vida. Eu era invisível. Agora eu sou, e eu. Dobrou o papel com cuidado. Caramelo lambeu a mão do menino. O irmão mais velho, tocado pela leitura, decidiu criar um documentário. Já havia feito centenas de fotos, vídeos curtos, depoimentos. Mas queria algo maior. Um material que mostrasse, com profundidade, como aquele cachorro de rua havia transformado vidas. Passou semanas editando. Entrevistou terapeutas, vizinhos, antigos conhecidos da família. Visitou o abrigo onde Caramelo havia sido deixado, anos antes, e descobriu que ele fora resgatado de uma estrada após ser atropelado. Nenhum registro anterior. Nenhum dono anterior. Um cachorro sem história que agora reescrevia outras. O documentário se chamou O Silêncio de Caramelo e estreou numa mostra independente da capital. Foi aplaudido em pé. Ganhou prêmios em festivais locais. E acabou sendo adquirido por uma plataforma de streaming. Caramelo virou símbolo nacional. Mas a fama não o mudou. Continuava dormindo aos pés do menino. Correndo pela trilha. Tomando água direto do balde. Era só ele, o mesmo de sempre. E talvez fosse isso o mais admirável. No entanto, em meio à consagração, uma nova tempestade se aproximava. Dessa vez, não de água, mas de sentimentos. O menino começou a apresentar regressão. Algumas palavras sumiam. Voltavam os momentos de olhar perdido. As mãos agitadas, os ruídos repetitivos. A terapeuta percebeu logo que algo estava errado. Caramelo, inquieto, não se deitava mais com tranquilidade. Latia à noite. Caminhava de um lado a outro como se procurasse algo. Foi o irmão mais velho quem percebeu a ausência mais dolorosa. A mãe do menino não aparecia há semanas. O pai explicou que ela havia recebido uma proposta de trabalho em outro estado e fora às pressas. Prometeu que voltaria. Mas não voltou. E não avisou. O menino, em silêncio, esperava. E quando percebeu que ela não voltaria, algo em seu interior silenciou outra vez. Ele não entende o abandono, disse a terapeuta. Ele entende a ausência, mas não entende promessas quebradas. O pai sentiu a dor, mas não a externou. Naquela noite, ao ver o filho encolhido ao lado do cachorro, entendeu que ele precisava de algo que nem o Caramelo podia dar sozinho. Foi então que teve a ideia mais inesperada. Escreveu uma carta. Curta. Sincera. Enviou para a mãe do menino. No envelope, só dizia: ele precisa de você. Não por obrigação. Mas por verdade. Ela voltou uma semana depois. Sem desculpas. Sem justificativas. Apenas ajoelhou-se diante do filho e disse: eu estou aqui. Dessa vez para ficar. O menino não respondeu com palavras. Apenas esticou a mão. E Caramelo, como sempre, estava ao lado, com os olhos atentos, como quem dissesse: está tudo bem agora. Na semana seguinte, a terapeuta propôs algo novo, um mural coletivo. Cada criança, cada pai, cada membro da equipe escreveria uma frase sobre o que o Caramelo representava. A primeira frase escrita foi do menino: ele me ensinou que quem não fala também tem voz. Outras surgiram: dele vê o que ninguém mais vê. O silêncio dele me abraçou.
Coração com patas. Meu filho sorriu por causa dele. Ele salvou todos nós. Não só meu neto. O mural virou ponto turístico. Visitantes tiravam fotos, deixavam mensagens, levavam lembrancinhas com o nome do cachorro-herói. Mas para Caramelo, nada disso importava. Importava o colo. O cheiro do menino. A paz do fim de tarde. E saber que sua presença fazia sentido. E fazia. Fazia tanto que, naquela noite, o pai, homem que nunca teve jeito com palavras, se escreveu uma frase no mural também. Só 3 palavras. Obrigado, meu filho. Ninguém sabia ao certo se ele se referia ao menino ou ao cachorro. Talvez aos 2. Porque ambos, à sua maneira, haviam ensinado a ele era primavera. O ar da fazenda carregava o perfume das flores de laranjeira, o canto dos pássaros ecoava pelos campos, e a luz do sol parecia mais suave, mais acolhedora. A estação do Caramelo vivia seus dias mais movimentados, com visitas diárias de terapeutas, famílias e crianças que buscavam, mais que terapia, uma nova forma de viver. Havia algo ali que os consultórios não podiam oferecer, um vínculo genuíno. Caramelo caminhava entre as crianças com sua habitual calma. Sabia o tempo de cada uma. Sabia quando deitar, quando latir, quando esperar. Ele não era treinado, era intuitivo. Por isso funcionava. Por isso tocava. O menino agora já falava com fluidez em certas situações. Ainda tinha limitações, ainda precisava de apoio. Mas era. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Capaz de dizer o que sentia. De nomear emoções, sensações, desejos. Ele já sorria com frequência. E quando ria, fazia todos ao redor esquecerem o passado. Mas naquele dia, tudo parecia fora do lugar. Logo pela manhã, Caramelo não saiu de onde dormia. Estava deitado perto da escada dos fundos, com os olhos abertos, mais quieto. O menino acordou antes do habitual, chamou-o várias vezes. Nada. A terapeuta foi até ele, observou sua respiração, os movimentos. Estava tudo estável. Sem ferimentos, sem febre, sem dor visível. Mas ele não se levantava. Pode ser só cansaço, disse o pai, tentando acalmar o filho. Ele nunca ficou assim, respondeu o menino, com o olhar fixo no cão. As horas passaram. Caramelo comeu um pouco, bebeu água, mas não saiu do lugar. O menino se recusou a ir às atividades. Sentou-se ao lado do cachorro e ficou com ele o dia inteiro, em silêncio. Só se levantava para trazer água ou cobertores, mesmo sob o sol do meio-dia. Era como se os dois compartilhassem um idioma que ninguém mais falava. À noite, Caramelo tentou se levantar. Cambaleou, mas conseguiu. Caminhou até o quarto do menino e deitou-se junto à cama. O pai chamou o veterinário da cidade, que veio às pressas. Após exames iniciais, o diagnóstico foi exaustão emocional. Ele está saudável fisicamente, disse o veterinário. Mas os cães também sentem. Ele carrega muita responsabilidade emocional. Pode ter absorvido mais do que podia aguentar. A terapeuta confirmou, ele sente tudo o que as crianças sentem. Ele carrega. Silenciosamente. O menino olhou para todos e disse, com voz baixa, eu não quero que ele fique triste por minha causa. O pai o abraçou. E dessa vez, chorou. Nos dias seguintes, a rotina mudou. Em vez de esperar que Caramelo se levantasse para cuidar das crianças, as crianças passaram a cuidar dele. Fizeram desenhos para ele. Cartas. Cantaram. Trouxeram brinquedos. O menino passava horas ao lado do cão, contando histórias inventadas, como se cada palavra fosse um curativo. A terapeuta notou algo lindo ali e a inversão de papéis. Caramelo, o cuidador, agora era cuidado. O irmão mais velho começou a filmar esses momentos.
E lançou um novo projeto, Cuidando de Quem Cuida. Era um documentário menor, mais íntimo, mais poderoso. Mostrava a importância de reconhecer que até os mais fortes precisam de descanso. Que empatia cansa. Que sentir pelo outro exige repouso. O vídeo viralizou entre cuidadores, professores, profissionais da saúde mental. Tornou-se referência em congressos. Foi exibido em universidades. Mas mais importante, deu voz a uma nova camada da história. A de que até o herói precisa parar. Após uma semana, Caramelo começou a se recuperar. Lentamente, voltou a caminhar. Brincava de leve. Deitava ao sol. Mas sem pressa. A terapeuta adaptou a rotina para ele. Nada de sessões longas. Ele ficaria livre para interagir apenas se quisesse. E foi numa dessas manhãs tranquilas que o menino, agora mais maduro em sua sensibilidade, disse: "Ele não precisa salvar ninguém todos os dias. Ele já salvou." O pai e a terapeuta sorriram. O menino não apenas reconhecia o esforço de Caramelo, como validava. Era uma lição profunda que muitos adultos levavam a vida inteira para aprender. Mais tarde naquele mês, algo inesperado ocorreu. Durante uma visita escolar, uma criança nova teve uma crise severa. Gritava, se debatia, arranhava a si mesma. A equipe tentou intervir, com cuidado. O pai da criança estava presente, mas sem saber o que fazer. O menino, que observava a cena, caminhou devagar até Caramelo. Ajoelhou-se. "Se você não quiser ir, tudo bem. Mas se quiser ajudar, eu vou com você." Caramelo se levantou. Ambos caminharam até a criança. O menino se ajoelhou ao lado. Não disse nada. Apenas segurou a mão da criança. Caramelo deitou-se encostando a barriga no chão. Minutos depois, os gritos cessaram. Foi um milagre silencioso. "Ele tá ensinando como se faz", disse a terapeuta. "Quem?" perguntou o pai, emocionado. "Os dois", Cela respondeu. "Caramelo e o seu filho." Com o tempo, o menino começou a participar de rodas de conversa com outras crianças. Compartilhava suas experiências, ajudava a montar atividades, até sugeria brincadeiras. Era um novo ciclo. Mas o mais emocionante ocorreu numa dessas rodas, quando uma criança nova, uma garotinha de 6 anos, com dificuldades severas de linguagem, se sentou ao lado do menino e começou a acariciar o focinho de Caramelo. O menino olhou para ela e disse, com a calma de quem já atravessou um grande deserto: "Ele entende você. Mesmo sem palavras." Ela sorriu. E pela primeira vez, disse uma palavra: "Mel." Todos se entreolharam, sem entender. A terapeuta, surpresa, perguntou: "Por que você disse o mel?" A garotinha apontou para Caramelo. "Porque ele é doce." O menino completou: "Doce como quem ama sem falar." Inspirado por esses acontecimentos, o irmão mais velho criou um projeto de fotografia chamado O Doce como Caramelo, em parceria com escolas da região. A proposta era simples: fotografar momentos de empatia entre crianças, adultos e animais, sem palavras. A exposição foi montada na própria fazenda. As imagens capturavam mãos dadas, olhares silenciosos, abraços, sorrisos tímidos, toques suaves entre crianças e cães. No centro da galeria, uma imagem em tamanho real, um menino e Caramelo deitados sob uma árvore, olhando na mesma direção, como se ouvissem o mesmo som que ninguém mais escutava. O projeto cresceu tanto que a universidade criou uma bolsa especial para estudar o impacto emocional da relação entre crianças neurodivergentes e cães em ambiente natural. A fazenda passou a receber estagiários, pesquisadores e voluntários. Mas o centro sempre deixou claro que a prioridade era o vínculo. Nunca a estatística. Com tudo isso, o pai decidiu fazer algo simbólico: replantou as árvores da entrada da fazenda com espécies nativas e colocou uma placa no tronco da maior delas: "Aqui crescem raízes invisíveis." E abaixo, um segundo nome: Árvore do Caramelo. Na noite da reinauguração da entrada da fazenda, a família inteira se reuniu. Pela primeira vez, sentaram todos à mesa: pai, mãe, o irmão mais velho,
O menino, se Caramelo, deitado ao lado, como sempre. Foi uma noite simples, com comida caipira, música tocada ao violão e velas ao redor do jardim. A terapeuta fez um breve discurso. Em todo o meu trabalho, nunca vi uma transformação tão pura quanto a que esse cachorro provocou. Ele não fala. Ele não escreve. Ele não responde comandos. Mas ele escuta, acolhe e ensina. O menino, com um guardanapo nas mãos, limpou os olhos. Levantou-se e disse: Eu quero dizer uma coisa. Todos silenciaram. Antes, eu não sabia quem eu era. Só sabia que ninguém me entendia. E que tudo era alto, tudo era demais. Mas aí, ele chegou. Ele não me disse nada. Mas ficou. Pausa. E aí, eu também fiquei. Fiquei mais forte. Fiquei mais calmo. Fiquei em mim mesmo. Segurou a coleira de Caramelo, sem prendê-lo. Ele é meu melhor amigo. E eu sou o dele. Todos aplaudiram. Chorando. E a mãe, que por tanto tempo carregou a culpa da distância, segurou a mão do menino e sussurrou: Eu também fiquei. E eu também estou aqui. Caramelo levantou o focinho, como se tivesse entendido cada palavra, e se aconchegou mais junto ao menino. Naquela noite, o céu parecia mais estrelado. O vento trazia o cheiro das flores de laranjeira e da terra molhada. A fazenda não. Era apenas um lugar, mas um lar, som de cada silêncio, cada olhar, cada gesto contava uma história de amor, paciência e esperança. Nos dias que se seguiram, a rotina na fazenda seguiu sua caminhada de desafios e pequenas vitórias. O pai, mais envolvido do que nunca, passou a dedicar horas a cuidar da manutenção dos espaços, junto com o irmão mais velho, que não perdia uma oportunidade para registrar tudo com sua câmera. A terapeuta organizava reuniões semanais para discutir o progresso das crianças, as dificuldades e as novas estratégias. Ela sempre dizia: E cada criança aqui tem sua própria melodia. Caramelo é o maestro que ajuda a ouvir essa música. E ele, com sua pelagem dourada e olhos profundos, parecia saber exatamente o que fazer. Não era um cachorro comum. Era um amigo, um professor silencioso, uma ponte entre mundos. Mas nem tudo era simples. A terapia, apesar dos avanços, era permeada por obstáculos constantes. O menino ainda tinha crises ocasionais, momentos de isolamento e regressão. A mãe lutava contra a culpa e o medo de falhar novamente. O pai sentia a pressão de equilibrar trabalho, família e o centro que crescia a cada dia. E Caramelo? Caramelo precisava de repouso, de atenção e de respeito para seus limites, algo que nem todos na equipe compreendiam. Uma tarde, durante uma sessão, uma criança avançou para brincar com o cachorro sem avisar. Caramelo se assustou e rosnou. Foi a primeira vez que algo assim aconteceu em público. A terapeuta aproveitou o momento para ensinar às crianças e pais: respeitar o espaço dele é respeitar o espaço de todos aqui. Isso é empatia. Passaram-se mais meses. O inverno chegou trazendo noites frias e dias curtos. A fazenda foi adaptada para o frio, com mantas extras e aquecedores. Caramelo, mesmo envelhecendo, continuava firme em seu papel. Sua pelagem, antes brilhante, mostrava alguns fios grisalhos. Mas seu olhar era o mesmo, cheio de vida, cheio de amor. O menino também mudou. Aprendeu a identificar seus gatilhos, a comunicar-se melhor, a pedir ajuda. A relação com os pais se fortaleceu. A mãe passou a participar das sessões semanais, envolvida e presente. Uma manhã, durante um passeio no bosque perto da fazenda, o menino parou e olhou para Caramelo. Você sabe que eu queria poder falar tudo o que sinto, não é? Disse ele, como quem confessa um segredo. Caramelo latiu baixinho, abanando o rabo. Mas, mesmo quando eu não sei como dizer, você me entende. Você é minha voz. Foi um momento de pura conexão. O irmão mais velho organizou uma exibição especial do documentário O Silêncio de Caramelo na praça central da cidade. Famílias, terapeutas, curiosos e apoiadores lotaram o local. A tela grande mostrou a trajetória do cão que mudou uma vida e,
por consequência, tantas outras. No final, o público aplaudiu de pé. Muitas lágrimas foram derramadas, mas não de tristeza, de esperança. Nos dias finais do capítulo, o centro organizou um evento chamado O Dia do Abraço Silencioso, uma celebração onde o silêncio e a comunicação não verbal eram protagonistas. Caramelo foi homenageado com uma medalha de honra ao mérito emocional. O menino, com a ajuda da terapeuta, fez um discurso que emocionou a todos. Obrigado, Caramelo. Porque, mesmo quando eu não conseguia falar, você estava lá. E hoje, eu posso falar de mim, porque você me ensinou a ouvir. A fazenda continuou seu caminho, entrelaçando histórias, curas e afeto. E no meio de tudo isso, Caramelo permanecia um herói sem palavras, mas com um coração imenso. O sol nascia dourado no horizonte da fazenda, espalhando sua luz suave sobre os campos verdes e o pomar florido. O cheiro fresco da manhã misturava-se ao perfume doce das laranjeiras, criando um cenário de paz que contrastava com o turbilhão de emoções e mudanças que pairavam no ar. Caramelo, com seu pelo já marcado pelo tempo, despertava lentamente e seguia seu ritual matinal, um passeio tranquilo pelo quintal, com passos calmos e olhares atentos. O menino observava, sentado na varanda da casa, segurando na mão a coleira do cão, sentindo um misto de tranquilidade e expectativa. Nos últimos meses, muita coisa tinha mudado para ele, para Caramelo e para toda a família. A fazenda, que antes era apenas um refúgio, transformará-se num centro de acolhimento e esperança para muitas crianças com necessidades especiais, um lugar onde o silêncio era respeitado e onde o vínculo era a maior terapia. No entanto, a vida, sempre dinâmica, trazia agora novos desafios. Durante a semana anterior, um novo grupo havia chegado ao centro. Entre eles estava Sofia, uma garotinha tímida e reservada, que lutava para encontrar seu lugar entre as outras crianças. Ela não falava muito e evitava o contato visual, o que preocupava sua mãe, que acompanhava a cada momento com olhos marejados de preocupação. A terapeuta, ciente da sensibilidade do momento, apresentou Caramelo a Sofia com todo o cuidado do mundo. Este é Caramelo, disse, com voz doce e pausada. Ele é paciente e entende quando precisamos de tempo para nos acostumar. Sofia permaneceu quieta, sentada num canto, observando o cachorro à distância. O menino, que já conhecia os medos e as inseguranças que vinham junto da diferença, aproximou-se devagar. Ele gosta de ouvir histórias, disse o menino, olhando nos olhos da garotinha. Quer ouvir uma comigo? Sofia hesitou por um instante, mas logo assentiu com a cabeça, tímida. O menino sentou-se ao lado dela e começou a contar histórias simples, inventadas, envolvendo Caramelo como herói. O cachorro, por sua vez, se deitou próximo, com um olhar calmo e atento, como se compreendesse a importância daquele momento. A terapeuta sorriu, emocionada, sabendo que aquele era o primeiro passo para algo muito maior. Enquanto as sessões e as pequenas vitórias seguiam acontecendo, uma nova questão rondava a família. O pai do menino, sempre dedicado à fazenda e ao centro, recebeu uma proposta inesperada. Um grupo de investidores queria transformar o centro em uma franquia, espalhando o método para outras cidades, multiplicando o alcance do trabalho. A ideia parecia tentadora. Expandir o projeto poderia ajudar milhares de crianças e famílias. Mas também levantava dúvidas profundas. O pai discutiu o assunto em casa, tentando equilibrar a cabeça e o coração. Se levarmos para outros lugares, podemos ajudar mais crianças, disse ele numa conversa com a esposa. Mas e se perdermos o que tornou tudo isso especial? A essência do que Caramelo e nosso filho construíram? A mãe, preocupada com o impacto que mudanças bruscas poderiam ter sobre o menino, respondeu: temos que pensar no que é melhor para ele, para Caramelo. Essa fazenda é o lar deles. Não podemos simplesmente transformar tudo num negócio. A terapeuta também foi consultada e ofereceu seu ponto de vista. Crescer é importante, sim. Mas não podemos esquecer que o que realmente cura aqui é a conexão genuína, o respeito pelo tempo e pelo espaço de cada criança. Caramelo é o símbolo dessa conexão. Se isso for perdido, o projeto perde sua alma. Enquanto o pai refletia sobre a proposta, o menino percebia mudanças no comportamento do cão. Caramelo andava mais devagar,
parecia menos disposto a se envolver nas atividades que antes adorava. O menino sentia uma inquietação que não sabia nomear, um pressentimento de que algo estava diferente. Certa manhã, durante uma caminhada pelo pomar, o menino parou e olhou para Caramelo. "Está tudo bem?" perguntou com a voz baixa. Caramelo levantou o focinho, cheirou o ar e apoiou a cabeça no colo do menino, como se quisesse dizer que precisava de mais calma. Esse momento foi um lembrete para o menino e para a família de que, por mais que quisessem crescer e ajudar mais, também precisavam cuidar da saúde emocional e física do amigo mais fiel. Com a chegada do verão, a fazenda ficou mais movimentada. Os dias quentes traziam um vai e vem constante de visitantes, voluntários e profissionais. As sessões de terapia aconteciam ao ar livre, sob a sombra das árvores, onde o som do vento misturava-se com risos tímidos e o latido tranquilo de Caramelo. No entanto, nem tudo foi fácil. Em um desses dias, durante uma atividade de grupo, uma criança se aproximou de Caramelo de forma abrupta, tentando agarrar sua coleira. O cachorro se assustou e rosnou baixinho, surpreendendo todos. A terapeuta imediatamente interveio, explicando com calma: respeitar o espaço de Caramelo é fundamental. Assim como nossas crianças precisam de limites, ele também tem seus. Ensinar isso é parte da empatia. O episódio serviu para reforçar a importância de observar e respeitar os sinais, não apenas das crianças, mas de todos que participavam daquele universo. Enquanto isso, a relação entre o menino e Caramelo continuava se fortalecendo. Eles compartilhavam momentos simples, como deitar sob a árvore favorita da fazenda, observando as nuvens e ouvindo os sons da natureza. Nessas horas, o menino aprendia a ouvir mais seu corpo, suas emoções, e a expressar o que sentia. Numa tarde especialmente quente, ele confidenciou para a terapeuta: "Eu queria poder falar tudo o que sinto. Às vezes, as palavras fogem." A terapeuta sorriu, compreendendo a profundidade daquele silêncio. "Você fala com o coração, e Caramelo entende. Isso é muito mais raro do que parece." O irmão mais velho, sempre atento aos pequenos detalhes, organizou uma exposição fotográfica com imagens capturadas durante o dia a dia no centro. As fotos mostravam Caramelo em diferentes situações e deitado ao lado das crianças, correndo pelos campos, observando atento uma atividade, ou simplesmente descansando. A exposição, intitulada O Luz e Silêncio, foi inaugurada na cidade vizinha e recebeu elogios de todos os presentes. Era um tributo ao poder da empatia e da paciência, revelando que a cura não estava em palavras, mas em gestos. Por fim, depois de muitas conversas e reflexões, o pai decidiu que não aceitaria a proposta de expansão naquele momento. Preferia manter a essência da fazenda, cuidar do que já tinham construído e, principalmente, garantir o bem-estar do filho e de Caramelo. Essa decisão trouxe alívio para todos, especialmente para o menino, que sentia a pressão das mudanças iminentes. A vida, na fazenda, seguiu seu ritmo, feito de passos lentos, de aprendizado mútuo, de confiança reconstruída. E em meio a tudo, Caramelo continuava lá, firme, amigo e guardião daquela história que ainda estava longe de acabar. O verão estava no auge, e o calor intenso que tomava conta da fazenda trazia desafios diferentes. As manhãs começavam cedo, com o orvalho ainda fresco nas plantas, e os dias eram longos, quase abafados, obrigando a todos a buscar sombra e descanso no período mais quente. A rotina no centro de terapia seguia seu curso, mas com algumas adaptações para que as crianças e Caramelo pudessem se sentir confortáveis e seguros. O menino já não era mais aquele garoto inseguro dos primeiros dias. Ele tinha aprendido a identificar suas emoções, a comunicar-se com mais clareza, e, principalmente, a confiar em Caramelo como um verdadeiro parceiro. O cachorro Caramelo continuava sendo seu guia silencioso, sua âncora e seu conforto. Porém, naquela temporada, uma nova dificuldade surgiu, uma onda de calor inesperada, que trouxe desconforto para todos, e principalmente para Caramelo, que já sentia os efeitos do tempo sobre seu corpo. Logo no início de um dia particularmente quente, o menino percebeu que Caramelo estava mais lento, com a língua de fora e os olhos semicerrados. Preocupado, ele chamou a terapeuta. "Caramelo não está bem hoje", disse, preocupado. "Ele parece cansado, e não quer brincar."
A terapeuta avaliou com cuidado o cão e explicou: o calor pode ser perigoso para ele, ainda mais com a idade dele. Precisamos ajustar as atividades para que ele não se esforce demais. Assim, a rotina foi modificada. As sessões foram transferidas para as primeiras horas da manhã e o final da tarde, quando o sol já estava mais ameno. O centro passou a contar com mais espaços sombreados e fontes de água espalhadas pelo jardim para garantir a hidratação. Mas nem só de cuidados físicos vivia aquele lugar. Durante uma das manhãs, o menino teve uma crise inesperada, um momento de confusão e agitação que abalou a todos. Caramelo, que estava perto, sentiu a tensão no ar e aproximou-se devagar, como um anjo silencioso, colocando a cabeça no colo do menino, trazendo calma. A terapeuta, vendo aquilo, reforçou a importância da paciência e do respeito ao ritmo da criança. Cada passo dado é uma conquista, disse ela, olhando para o menino. Não podemos exigir mais do que ele consegue naquele momento. Foi um lembrete para todos de que a jornada era feita de altos e baixos, e que o apoio incondicional era fundamental. Enquanto o calor exigia mais atenção e adaptações, o centro também se preparava para um evento muito especial, a festa de encerramento do semestre, que reuniria famílias, voluntários e membros da comunidade local. O tema seria Conexões que Curam, uma celebração da importância do vínculo afetivo e da comunicação além das palavras. A organização ficou a cargo do irmão mais velho, que queria fazer algo memorável para homenagear Caramelo e o menino, os protagonistas daquela história de superação. Ele propôs uma exposição interativa, com fotos, vídeos e depoimentos que mostravam o impacto do cão Caramelo na vida das crianças e das famílias que frequentavam o centro. Além disso, haveria apresentações musicais e momentos para que os pais pudessem compartilhar suas experiências. A terapeuta apoiou a ideia, destacando que eventos como aquele ajudavam a fortalecer o senso de comunidade e a derrubar preconceitos. Porém, um dia antes da festa, um problema inesperado apareceu: a máquina de som, fundamental para as apresentações, quebrou. Sem sistema de som, seria difícil garantir que as mensagens chegassem a todos. O irmão mais velho ficou frustrado, mas não desistiu. Vamos improvisar, disse ele, tentando animar a equipe. Podemos usar o aparelho do celular e as caixas que temos. Não será perfeito, mas a mensagem vai chegar. A terapeuta e os pais se mobilizaram para ajudar, e o menino, mesmo tímido, ficou animado com o esforço de todos para fazer a festa acontecer. No dia da festa, a fazenda estava transformada. Bandeirinhas coloridas pendiam entre as árvores, e o aroma de bolo de fubá e café fresco preenchia o ar. As crianças circulavam felizes, algumas usando camisetas com a imagem de Caramelo estampada. O público chegou aos poucos, famílias vindas de diferentes regiões, todas curiosas para conhecer aquele projeto que vinha mudando vidas. Quando a exposição começou, uma energia especial tomou conta do espaço. Fotos mostravam Caramelo em momentos ternos, cuidando, protegendo, acolhendo. Vídeos revelavam a evolução das crianças, a alegria nos olhos, a transformação silenciosa. O menino, ao subir no pequeno palco para falar, sentiu a voz falhar no início. Mas ao olhar para Caramelo, que o esperava ao lado com um olhar firme e companheiro, a confiança voltou. Caramelo me ensinou a não desistir, disse ele, emocionado. Mesmo quando as palavras não saem, ele entende o que eu sinto. E juntos, nós aprendemos que a paciência pode transformar tudo. A plateia aplaudiu de pé, com lágrimas nos olhos. No entanto, nem tudo foi só emoção naquela tarde. Durante a festa, uma das crianças teve uma crise intensa, e a equipe precisou agir rápido para ajudar. Caramelo, mesmo cansado pelo calor, permaneceu ao lado da criança, transmitindo calma com seu olhar e seu silêncio. A terapeuta, observando a cena, reafirmou a todos: o trabalho aqui não é só sobre progresso. É sobre amor, paciência e presença, e Caramelo é o maior exemplo disso. Com o final da festa, o verão chegava ao fim, trazendo uma sensação de realização e esperança. O menino estava mais fortalecido, a família unida, e Caramelo, embora mais lento, continuava firme em sua missão. Eles sabiam que ainda haveria muitos desafios pela frente, mas também sabiam que, juntos, eram capazes de enfrentar qualquer tempestade.
O outono chegava à fazenda com sua brisa fresca e o colorido das folhas que começavam a cair, tingindo os campos com tons de amarelo, laranja e vermelho. A mudança de estação trouxe um respiro para o calor intenso do verão, mas também trouxe um período de introspecção para todos ali, especialmente para o menino e para Caramelo. Nos últimos meses, o progresso tinha sido notável, mas nem tudo seguia em linha reta. O menino enfrentava agora um conflito interno profundo, uma inquietação que o afastava da tranquilidade que antes sentia ao lado do cão. Ele tentava entender melhor seu lugar no mundo, suas emoções confusas, o medo e a ansiedade que às vezes o paralisavam. Durante uma tarde chuvosa, ele sentou-se na varanda da casa principal, observando as gotas que deslizavam pelo vidro da janela. Caramelo deitou ao seu lado, sentindo a tensão no ar, o silêncio pesado. A terapeuta, percebendo a dificuldade do menino, sugeriu que ele expressasse seus sentimentos através da arte. Assim, ela trouxe para o centro uma série de materiais coloridos, papéis, tintas, lápis de cor. Foi um convite para que o menino pintasse o que sentia, sem palavras, apenas com as cores. No começo, ele resistiu, mas aos poucos, incentivado por Caramelo que ficava próximo, começou a desenhar. As imagens eram intensas, formas que representavam medos, esperanças e a busca por compreensão. A terapeuta observava com atenção, percebendo que aquele era um passo importante para que o menino externalizasse seus conflitos internos. Enquanto isso, na fazenda, o pai continuava lidando com as pressões do mundo dos negócios. A proposta de expansão ainda pesava na sua mente, e ele se via dividido entre a vontade de preservar a essência do centro e a necessidade de garantir recursos para o futuro do filho. Numa conversa franca com a esposa, ele confessou: quero que nosso filho tenha uma vida feliz, sem pressões desnecessárias. Mas também quero que o que começamos aqui possa ajudar outras crianças. Será que consigo equilibrar isso? A mãe, firme, respondeu: o equilíbrio vem da escuta, da atenção. Vamos dar tempo ao tempo, e continuar fazendo o que sabemos ser melhor para ele. No meio dessas tensões, um acontecimento inesperado mudou o rumo dos acontecimentos. Durante um passeio no bosque próximo à fazenda, o menino e Caramelo se depararam com um filhote perdido, assustado e com fome. Sem pensar duas vezes, o menino o acolheu, sentindo no coração que aquele novo amigo precisava da mesma proteção que ele e Caramelo encontravam ali. O filhote, um pequeno vira-lata de pelagem clara, foi batizado de Sol, em homenagem à luz que parecia trazer para aquele momento. Sol logo se tornou um novo integrante do grupo, trazendo alegria e energia, mas também exigindo cuidados extras, o que desafiou o menino a desenvolver ainda mais suas habilidades de responsabilidade e paciência. O relacionamento entre Caramelo e Sol passou por momentos delicados no início. Caramelo, acostumado a ser o centro da atenção e a protetor exclusivo do menino, sentiu-se ameaçado pela presença do filhote. Em algumas ocasiões, rosnou baixo e afastou Sol com um olhar firme. Porém, o menino, atento a esses sinais, interveio com calma e paciência, promovendo momentos de aproximação gradual entre os dois. Caramelo, você continua sendo meu melhor amigo, dizia ele, acariciando o cão com ternura. Sol não quer tirar seu lugar, só quer fazer parte da nossa família. Com o tempo, o vínculo entre Caramelo e Sol se fortaleceu, e o cão mais velho passou a agir como mentor do filhote, ensinando-lhe os caminhos da fazenda, os sons dos ventos e o ritmo das estações. No centro de terapia, a presença de Sol trouxe novas dinâmicas. As crianças ficaram encantadas com o filhote, e sua energia ajudou a quebrar barreiras, especialmente com as crianças mais tímidas, como Sofia, que começou a mostrar sinais de maior abertura e confiança. A terapeuta notou essa mudança com alegria e a inclusão de Sol foi uma bênção. Ele traz uma leveza que ajuda a dissolver medos e inseguranças. Mas nem tudo era fácil. O menino continuava a lidar com seus conflitos internos. Em certos dias, ele se sentia sobrecarregado pelas expectativas, pelas mudanças, pelo desejo de ser entendido sem precisar dizer muito. Uma noite, em meio a um sonho turbulento, acordou assustado e foi direto para o quarto de seus pais, onde encontrou conforto nos braços da mãe. Na manhã seguinte, ela o abraçou e disse: todos temos tempestades dentro de nós. O importante é lembrar que você não está sozinho. Caramelo, dormindo ao lado da cama,
parecia compreender aquela mensagem silenciosa. Enquanto o menino lutava com seus sentimentos, o pai da família teve uma importante reunião com os investidores interessados no projeto. Ele apresentou com clareza sua visão e queria crescer, mas respeitando os valores que a fazenda representava. Os investidores, embora interessados, perceberam que aquele não seria um caminho rápido nem simples, e aceitaram aguardar para discutir futuros passos. Esse momento trouxe alívio e esperança para a família, que sabia que poderiam manter o projeto vivo e autêntico. Para fortalecer ainda mais o vínculo com a comunidade local, o centro organizou uma série de oficinas culturais, resgatando tradições da região, como a culinária típica e as festas populares. Esses eventos ajudaram a criar um ambiente acolhedor e familiar para as crianças e seus familiares, conectando-os com as raízes e fortalecendo a identidade do centro. O menino adorava participar dessas oficinas, especialmente quando podia ajudar a preparar doces caseiros, como o bolo de milho e a pamonha, que remetiam às histórias contadas por seus avós. Caramelo, mesmo não entendendo as palavras, parecia captar o calor e a alegria daqueles momentos, contagiando todos com sua presença tranquila. Nos dias que se seguiram, o menino e Caramelo continuaram a trilhar seu caminho de aprendizado e superação. O filhote Sol crescia e tornava-se um companheiro inseparável, e o centro seguia firme em sua missão de acolher, transformar e ensinar. Apesar dos obstáculos, as vitórias aconteciam, cada pequena conquista, cada sorriso, cada avanço era celebrado com carinho. E, no fundo, todos sabiam que aquele era apenas o começo de uma história muito maior. O inverno começava a ceder espaço para a primavera na fazenda, trazendo uma promessa de renascimento. As árvores brotavam novas folhas, e os campos se enchiam de flores coloridas, pintando a paisagem com esperança e beleza. Para o menino, Caramelo e toda a família, aquela época simbolizava o encerramento de uma jornada cheia de desafios, descobertas e conquistas, mas também o começo de um novo capítulo, um capítulo onde a luz que cada um carregava finalmente brilhava com força plena. Nos últimos meses, a transformação havia sido profunda. O menino, agora mais confiante e sereno, aprendia a navegar suas emoções com mais segurança. As crises que antes o abalavam com intensidade começaram a se tornar momentos de reflexão e crescimento, em grande parte graças à companhia silenciosa, fiel e atenta de Caramelo. Naquela manhã, o sol iluminava o jardim do centro de terapia, e o menino preparava-se para a última atividade do semestre, uma apresentação especial para as famílias, que marcaria o ponto alto do progresso coletivo. Era um momento que ele aguardava com expectativa, mas também com um certo nervosismo, afinal, mostrar seus avanços em público era uma conquista pessoal importante. Caramelo, como sempre, estava ao seu lado, abanando o rabo com aquela calma contagiante, transmitindo tranquilidade mesmo antes do início do evento. A festa foi organizada com carinho pela família e pela equipe. As mesas decoradas com flores do campo e detalhes artesanais criavam um ambiente acolhedor, enquanto a comunidade local se reuniu para celebrar o que parecia impossível meses atrás. O menino subiu ao palco acompanhado de Caramelo e do filhote Sol, agora já um cãozinho quase adulto, cheio de energia e alegria. Ele segurava nas mãos um desenho, uma representação colorida e cheia de vida do que aquela jornada significava para ele. Com a voz firme, ele começou a falar: eu aprendi que não preciso ser perfeito para ser feliz. Que posso errar, tentar de novo e contar com quem me entende, mesmo sem palavras. O público, emocionado, acompanhava cada palavra, sentindo a verdade daquela mensagem. Depois da fala, foi a vez de a terapeuta conduzir uma atividade em grupo, mostrando as técnicas que ajudaram o menino e as outras crianças a se expressar e se conectar. O pai, que assistia com um sorriso contido, sentiu o peso da preocupação diminuir. Ele finalmente via, em detalhes, o impacto do amor e da dedicação naquela história. Entre os convidados, a comunidade local participava com entusiasmo, reforçando o sentimento de pertencimento e apoio mútuo que agora era a base daquele projeto. No momento em que o menino soltou Caramelo e Sol para brincar entre as crianças, o ar se encheu de risos e alegria, um som que parecia ecoar a promessa de dias melhores. Mas o ápice daquele dia não foi apenas a celebração dos avanços, e sim um gesto inesperado.
No final da festa, o irmão mais velho subiu ao palco e anunciou uma surpresa: a fazenda receberia uma nova ala, dedicada exclusivamente ao trabalho com cães terapeutas, para ampliar o atendimento e dar ainda mais apoio às famílias. O projeto havia sido aprovado graças ao esforço conjunto de todos, e a verba vinda de investidores e da comunidade permitiu tornar realidade um sonho que antes parecia distante. O menino olhou para Caramelo e sorriu, com lágrimas nos olhos. "Isso é para você, meu melhor amigo", disse, emocionado. "Você é a luz que nunca me deixou desistir." Caramelo abanou o rabo e latiu baixo, como se entendesse a importância daquele momento. Ao longo das semanas seguintes, a fazenda se transformou. Obras começaram, e a rotina do centro se adaptou às mudanças. O menino participou ativamente, ajudando a escolher cores para as paredes, sugerindo espaços para as crianças, e claro, garantindo que Caramelo e Sol tivessem áreas confortáveis para descansar. A relação entre os cães e as crianças cresceu ainda mais. Sol, agora mais maduro, seguiu os passos do mentor, aprendendo a ser um suporte silencioso e presente para quem precisava. O menino, por sua vez, continuava a evoluir, sabendo que não estava mais sozinho em sua caminhada. Num dia especial, quando o novo espaço foi inaugurado oficialmente, o clima era de festa e realização. Pais, amigos, voluntários e toda a comunidade se reuniram para testemunhar aquela conquista. Discursos emocionados, aplausos sinceros e abraços calorosos preencheram o ambiente. O menino subiu novamente ao palco, acompanhado de Caramelo e Sol, e disse: "Essa história não é só minha. É de todos que acreditaram, que cuidaram e que nunca desistiram. Obrigado por fazerem parte dela." Ao olhar para a plateia, ele viu rostos familiares e sorridentes, sentiu o calor do apoio e da compreensão que o cercava. Mas, talvez, o momento mais especial tenha sido quando, ao final do evento, ele se afastou um pouco da multidão, sentou-se no banco do jardim e chamou Caramelo para perto. O cão Caramelo deitou ao seu lado, e o menino sussurrou: "Obrigado por tudo. Você me salvou de tantas coisas que eu nem sabia que podia enfrentar." Ali, naquele instante, entre o sussurro das folhas e o brilho suave da tarde, ficou claro que aquela amizade era a maior vitória de todas. Caramelo, com os olhos cheios de ternura, parecia dizer que estaria sempre ali, firme e silencioso, como um farol na tempestade. Com o passar dos meses, o centro cresceu e floresceu, assim como o menino, Caramelo e Sol. A história deles inspirou outras famílias, que encontraram ali um lugar de esperança, acolhimento e transformação. E, mesmo diante das dificuldades que a vida ainda poderia apresentar, todos sabiam que juntos, com amor, paciência e dedicação, poderiam superar qualquer desafio. A luz que Caramelo acendeu na vida daquele menino nunca se apagaria. Era uma luz feita de confiança, coragem e amizade, uma luz que iluminaria caminhos para muitas outras jornadas. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o Piscina, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.